Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Mamãe, cheguei em casa. Gritou Vitória do corredor. Por que está gritando tanto? O papai já está dormindo há algum tempo. Por que você é tão mal educada? Vitória tirou as sandálias e foi para o quarto. Você sabe o que pode acontecer se você acordá-lo? A mulher olhou para ela. Nem tudo estava indo bem na família. O chefe da família podia levantar a voz para a esposa, mesmo quando a filha estava por perto. Ele não se esquivava dela, especialmente quando chegava em casa sóbrio. Você saiu de novo? Ele encontrava a esposa no corredor quando chegava tarde em casa. Pare de gritar comigo, se eu me atrasei para o trabalho não significa que eu estava em outro lugar, ela dizia a ele. Eu sei onde você estava, você saiu com outra pessoa da cidade, ela dizia com uma voz tão alta que a mulher começava a ficar assustada. Papai, acalme-se. Vitória saiu de seu quarto. E você não se meta em conversas de adultos. Ele se virou para ela e disse com a mesma severidade. Não se atreva a gritar com sua filha. Sua mãe tentou defendê-la. Está conspirando contra mim? O homem ficou ainda mais agressivo. Querida, por que você está sempre tão brava? Selena tentou trocar sua raiva por pena e aplacar o marido. Saia de perto de mim. O marido a empurrou para longe. Por que está fazendo isso? Ela olhou para ele. Não pretendo falar com mulheres que pisam em outros homens, disse ele a ela. Sim, eu não fui a lugar nenhum, no trabalho ele se atrasou, com as meninas ele se sentou, quando todos terminaram, respondeu Selena. Eu conheço suas garotas, o homem foi para seu quarto. Lá ele ficou por pouco tempo. Ninguém sabe o que ele pensou consigo mesmo. Talvez ele tenha se sentado, continuado suas especulações, e quando nem mesmo 10 minutos haviam se passado, ele voltou para a cozinha, onde sua esposa estava. Não quer nem mesmo se desculpar? Ele a encarou. Harry, por favor, não faça isso, a mulher entendeu onde ele queria chegar. O que você quer dizer com isso? Você sempre tem que ter certeza de que conhece seu lugar para estar seguro, ele se aproximou. Ele não costumava bater nela, apenas chegava bem perto, agarrava seu pescoço com a mão e a empurrava para trás com força. Mais de uma vez Selena caiu, batendo com força a cabeça ou alguma outra parte do corpo. Ela chorava, mas não havia nada que pudesse fazer. Mamãe, por que a senhora está aguentando isso? Por que não para? Perguntou a filha. Ok, agora eu vou pedir o divórcio, e aí o que vai acontecer? Meu salário é de centavos, moramos no apartamento dele e enumerou a mãe. Não acho que seria pior para nós vivermos separadas, Vitória não a entendeu. Tudo bem, filha, estou te ouvindo, vou cuidar para que não haja mais incidentes desse tipo, disse-lhe a mãe pela enésima vez. Mas no final de cada semana, a mesma coisa acontecia novamente. Quando Selena se casou com o homem, ela não o amava. É que todos na empresa haviam se dividido em casais, e ela acabou ficando com Harry. E então, uma a uma, as noivas começaram a se casar com seus jovens. E quando Harry a pediu em casamento, Selena não recusou. No dia seguinte, quando ela estava com as meninas perto da entrada, Harry se aproximou, agarrou-a dolorosamente pelo braço e a arrastou para dentro do apartamento. O que está fazendo? Ele gritou para ela. Não fale com elas. Ele olhou para ela com severidade. Meu Deus, como você mudou! Fazia apenas um dia desde o casamento e você já estava assim, Selena disse a ele, mas ele ainda não tinha feito nada para acabar com isso ou parar. E então ela engravidou, sabendo que não deixaria seu marido. Nasceu Vitória. Enquanto o bebê era pequeno, sua mãe ficou em casa e seu pai se comportou normalmente. Mas assim que Selena voltou a trabalhar, tudo começou de novo. Harry não conseguia nem mesmo deter a filhinha, que às vezes chorava e às vezes fugia para proteger a mãe. Quando Vitória tinha praticamente 14 anos, ela se sentou em seu quarto, percebendo que sua mãe ainda não havia chegado e que haveria um escândalo à noite quando ela voltasse.
Ela se esforçou ao máximo para agradar seu pai. Ofereceu-lhe o jantar, ligou a televisão no canal que ele queria, correu para a cozinha e preparou-lhe um chá. Mas nada funcionou. Sua mãe entrou no apartamento e seu pai estava sentado no sofá, com a papada escorrendo pelo rosto, mostrando que ele estava com raiva. Harry, não fique bravo, Selena entrou na sala, estávamos sentados com as meninas do trabalho. Como sempre, disse ela, você não poderia ter me avisado. Ele não olhou para ela e falou porque estava com medo de começar a fazer o irreparável novamente. Bem, o que você tem contra minhas namoradas? Selena não entendeu. Você se casou, isso significa que eu tenho que ser sua amiga, namorada, amante e tudo mais. Ela se levantou do sofá. Pai, por favor, não toque na mamãe. Pediu Vitória. Ninguém está lhe pedindo isso, ele se virou para ela. O marido e a mulher se dirigiram para a cozinha, primeiro ouviram gritos altos vindos de lá, depois o pai voltou para o quarto e a mãe se sentou para chorar. Vitória percebeu que, se sua mãe nunca tivesse ficado fora, se tivesse voltado para casa e preparado o café da manhã, o almoço e o jantar na hora certa, nada disso teria acontecido. Mas, por outro lado, ele sentiu pena dela, porque não importa como uma pessoa haja, tudo se resolve com palavras. Mamãe, não chore. Ela dizia naqueles momentos em que a mulher se sentia mal. Obrigada, minha querida, por estar sempre ao meu lado, ela abraçou a filha. Por que você faz isso se sabe que ele não gosta? Sua filha não a entendia. Vitória, eu odeio seu pai, mas não sei como deixá-lo para não piorar as coisas para você e para mim, respondeu Selena. Por que não pode pedir a seus amigos que a encontrem em casa? Perguntou a garota. Você acha que nós nunca fizemos isso? Ela não tem vergonha de ninguém, ela faz isso na frente deles, sorriu a mãe, porque ela sabia do que estava falando. Quando a filha começou a cursar a 9ª série, começou a ter novos amigos alguns anos mais velhos do que ela. Ela começou a chegar tarde em casa. No início, a mãe controlava isso, mas quando ela mesma conseguiu ficar fora até tarde, parou de dizer qualquer coisa. E Vitória não podia ficar em casa, o que era um pesadelo constante. Seus amigos eram melhores. Elas se divertiam, conversavam, tudo estava bem. Então, um dia, quando a menina chegou tarde em casa e foi imediatamente para o quarto, a mãe a seguiu. Ela abriu a porta e cheirou. Vitória, o que você andou bebendo? Perguntou ela. Bem, eu bebi cerveja, e daí? Respondeu a filha, desafiadora. Como está falando comigo? A mulher não entendeu. Como você está falando comigo? Vitória não olhou para ela. Na verdade, sou mais velha que você e fiz uma pergunta. Selena não entendeu quando sua filha amorosa e gentil ficou daquele jeito. É isso, mamãe, vá embora, quero ir para a cama, a garota expulsou. Não, você me conta com quem esteve hoje e o que andou fazendo. Selena insistia, não saía do quarto. Então, pelo que entendi, em nossa família existe essa cadeia de insultos, o pai gritou com você, ele a insultou, você não tem ninguém para descontar sua raiva, por isso veio até mim, certo? Ela olhou para a garota. Vitória, pare logo com isso. Eu não queria ouvir a mãe dessas conversas. Por quê? Estou errada, e em quem devo descontar minha raiva? Se houvesse um gato, eu teria lhe contado tudo, e depois dessas palavras a garota sorriu. Ela ainda estava rindo, sua mãe não conseguia suportar. É isso, mamãe, estou indo para a cama, por favor, apague a luz e saia do quarto, ela pediu. Venha me ver de novo, me peça alguma coisa. Disse Selena e saiu do quarto, fechando a porta com força. Ela estava sentada na cozinha, como sempre, chorando, quando seu marido entrou. O que é todo esse catarro que você está fazendo? Perguntou ele. Vitória está atrasada novamente e é rude comigo, disse a mulher em meio às lágrimas. Você a criou assim, que tipo de mãe, que tipo de filha, a maçã não cai longe da árvore, Harry começou a dizer enquanto preparava o chá. Por favor, pelo menos não force, pediu a esposa. Seus olhos estão realmente ardendo?
Perguntou ele. Eles não ardem nada, meu marido e minha filha me tratam assim, está na hora de meu coração começar a arder. Ele se virou para a janela e olhou para a escuridão. Vitória acordou de manhã, tinha que ir para a escola e estava com dor de cabeça. Mas não havia mais nada a fazer, ela sabia que sua mãe a castigaria se ela não fosse. Então, ela se arrumou e, em poucos minutos, estava na porta calçando os sapatos. Depois da escola, direto para casa. Sua mãe deu uma espiada. Vitória rapidamente pegou sua bolsa, vestiu a jaqueta e saiu do apartamento. Ela percebeu que estava agindo errado com a mulher. Seu pai a maltratava e agora estava falando assim, mas ela não conseguia evitar. Ela só tinha 2 aulas hoje e decidiu que a ginástica e o trabalho não eram matérias importantes, então fez as malas e saiu da escola. Ela foi com seus novos amigos e juntos saíram. Por que você chegou tão cedo? Perguntei a ela. Já estou farta desta escola, disse Selena. Não, amiga, escute, você tem que estudar e terminar a escola, especialmente porque é muito importante para o seu futuro, a amiga mais velha advertiu. Ela sabia que se a mãe de Vicky descobrisse que ela estava faltando às aulas e saindo com eles, não a deixaria mais fazer isso. Tudo bem, não vou faltar à escola amanhã, respondeu Vitória, e elas seguiram seu caminho. À tarde, ela voltou para casa, onde novamente houve uma confusão, porque ela não obedeceu à mãe e não voltou para casa logo depois da escola. No que você está pensando? Perguntou Selene. Ela fechou a porta do quarto da filha. Não estou pensando em nada, respondeu a menina. Escute, você quer que sua vida seja como a minha? Perguntou a mãe. Por que você não tem uma vida boa? Se seu marido não estivesse aqui, você e eu viveríamos muito felizes juntas, mas do jeito que as coisas estão, ele me irrita desde que eu era criança. E você acha que eu estou bem agora? Vitória repreendeu a mãe. Ok, filha, me perdoe, por favor, não diga isso para mim, isso me machuca e me ofende, ela pediu. Ok, mãe, é isso, vá hoje, eu não vou a lugar nenhum, ela disse a ela, colocou os fones nos ouvidos, deitou-se no sofá e ligou o player. Ela se deitou e sonhou que conheceria um jovem que a trataria bem, a amaria, a carregaria nos braços. E então eles se casariam, comprariam ou construiriam uma casa grande, teriam um carro, 2 filhos que ela e seu marido amariam muito. Vitória sonhava. Ela fechou os olhos e começou a visualizar tudo isso. Vitória, vá até o telefone, sua mãe bateu em seu ombro. Mamãe, tenha cuidado, disse ela. Eu já liguei para você 10 vezes, disse a mulher. Alô? Vitória atendeu ao telefone. Você vai sair agora? Perguntou Lucy. Não, não vou a lugar nenhum hoje, prometi à minha mãe, disse a garota. Certo, bem, hoje sem você, Lucy desligou o telefone. Vitória viu sua mãe parada no corredor, ouvindo com quem ela estava falando e sobre o que ela estava falando. Você está interessada? Perguntou ela. Muito, respondeu Selena. Vitória voltou para seu quarto, deitou-se novamente no sofá e voltou a sonhar acordada. Ela sonhou que seu escolhido era alto, forte e de olhos azuis. Ela podia vê-lo diretamente à sua frente. Mas agora ela tinha outras coisas em que pensar. Ainda faltava metade da 9ª série, depois dos exames, e ela ainda não havia decidido se continuaria estudando ou se iria se matricular em outro lugar. E ainda havia as férias de fim de ano, que seus amigos queriam comemorar. Mamãe, a senhora me deixa sair na véspera de ano novo até amanhã? Perguntou Vitória a Selena. Se você me prometer que tudo ficará bem, disse a mãe dela. É claro que eu prometo. Riu a garota. Ela percebeu que você pode prometer algo, mas não sabe se vai cumprir ou não. Eu acredito em você, se você se comportar bem, os outros a tratarão da mesma forma, disse a mulher. A véspera de ano novo correu muito bem. Eles se encontraram na casa de Lucy, sentaram-se à mesa e depois foram para a boate. E às 4 horas da manhã os amigos foram para casa. O que você está fazendo em casa tão cedo? Sua mãe a cumprimentou.
Hoje eles também se reuniram em seu apartamento, e mais alguns convidados estavam sentados à mesa. Mamãe, estou com muito sono, deixe-me contar tudo amanhã, disse Vitória. Seus olhos estavam praticamente fechados. Ela foi para o quarto, deitou-se na cama e se forçou a levantar para tirar o vestido e colocar o pijama. Seu pai ainda estava surtando, sua mãe estava tentando, mas ainda assim, não, ela chegaria atrasada ao trabalho. Vitória estava tão cansada de tudo isso que decidiu que sairia depois da 9ª série, iria para uma cidade vizinha e estudaria em uma escola financeira de lá. Vitória, você tem certeza? Perguntou sua mãe. Ela não poderia ser mais precisa, ela olhou para a sala onde seu pai estava sentado. Ah, bem, eu nem sei como deixá-la ir, você ainda é muito pequena, disse Selena a ela. Ela era uma garotinha, ele respondeu à filha. Quando elas chegaram com a mãe para se apresentar, descobriram que os exames de admissão não eram tão difíceis. Elas receberam vários materiais metódicos e agora, faltando um mês para os exames, Vitória decidiu que tinha muito tempo livre. Ela e suas amigas foram para o rio, relaxaram, tomaram banho de sol e discutiram planos para o futuro. Bem, agora vamos nos ver no próximo verão, porque estou chegando no sábado à noite e vou embora no domingo na hora do almoço, disse Vitória a Lucy e às outras. Nós a veremos de qualquer forma, elas não se desesperaram. Assim como a garota pensou, ela entrou. Não houve nenhuma dificuldade. Ela se registrou no dormitório e começou a estudar. No primeiro ano, eles passaram no programa da 11ª série e em mais algumas matérias especiais. Era interessante, então a garota tentou não pular, estudar. Em algum momento, ela pensou que, depois de se formar na escola, iria para uma instituição de ensino superior. Aqui, em uma cidade desconhecida, Vitória não conseguia se acostumar. Ela veio de casa de trem, pegou um ônibus quase até o dormitório, desceu e foi para seu apartamento. Olá, como vai? Uma colega de classe a encontrou na entrada do dormitório. Oi, o que você está fazendo aqui? Perguntou Vitória. Eu sabia que você era daqui, por que veio para o dormitório? Vim ver você. Percebia-se que o rapaz estava envergonhado. Bem, eu o conheci, e depois? Ela riu. Estava claro que o jovem gostava da garota. Talvez devêssemos dar um passeio, é um dia de folga, sugeriu Mickey. Oh, ouça, estou muito cansada da caminhada, talvez outra hora, ela disse a ele. Bem, tudo bem, ele deu de ombros e se virou para ir para casa ou algo assim. Mas, naquele momento, Vitória sentiu um pouco de pena dele. Ele tinha ido procurá-la de propósito, esperando por ela, e ela o deixou na mão. Mickey, espere. Ela o alcançou. O que foi? Ela se virou. Vou largar as malas e sair para encontrá-la, disse ela. Vitória subiu correndo as escadas, abriu seu quarto, deixou as malas lá e saiu ao encontro do jovem. Eles foram para o parque local, onde todos os jovens se reuniam. Ia ser divertido. Você gostaria de tomar um sorvete? Perguntou o rapaz. Eu não diria não. Respondeu ela. Depois que o rapaz comprou tudo, eles foram se sentar em um banco. Meus amigos chegarão em breve, quero que você os conheça, disse Mickey a Vitória. O quê? Pensei que fossemos só eu e você, ela se virou para ele. Bem, podemos nos encontrar com eles e depois ir embora, disse ela. Tudo bem, a garota concordou. E, com certeza, depois de um tempo, um pequeno grupo de pessoas se aproximou deles. Havia alguns rapazes e algumas moças. Todos estavam conversando sobre algo, rindo, brincando. Olá, eles se aproximaram do casal. Vitória, conheça meus amigos. Ele os apresentou uns aos outros. Prazer em conhecê-la, ela sorriu. Você vem com a gente ou vai sair sozinha hoje? Perguntou o jovem, cujo nome era Billy. Ele era o melhor amigo de Mickey.
Provavelmente faremos isso sozinhos hoje. O jovem não queria que ninguém o incomodasse no primeiro dia, porque hoje era o evento que determinaria o futuro. Ele não queria, de forma alguma, ficar do lado ruim da garota. Você tem bons amigos, disse Vitória, quando eles se despediram. Eu sei disso também. O jovem ainda estava tímido. Então me conte. Vitória queria saber quando isso aconteceu, que ele gostava dela e tudo mais. O que há para contar? Mickey não entendeu. Você veio aqui por um motivo, é por isso que se importa comigo? Vitória ousou, percebendo que agora ela era espiritualmente mais forte que o jovem. Bem, sim, eu realmente gostei de você. Na primeira vez que viemos ao grupo, eu o notei imediatamente, confessou ela. Sinto-me lisonjeada, embora ela não gostasse do rapaz, mas achava que com ele só poderia sair, ser amiga, passar as noites, mas nada mais. Mas Vitória não queria se confessar para ele ainda. Eles continuaram estudando. Agora Mickey ajudava a garota em tudo. Se ela precisava escrever um trabalho ou qualquer outra coisa, ele ajudava e fazia tudo por ela. Quer que eu a apresente aos seus pais? Mickey lhe perguntou uma vez. Provavelmente não, disse ela, embora não quisesse ofendê-lo. Ok, bem, não, ele não era insistente. Chegou a hora da primeira sessão, que passou voando como um sonho. Depois vieram as férias de fim de ano. Vitória foi para casa. Ela já estava pensando no que diria a Mickey se ele quisesse ir com ela, mas ele nem sequer pensou nisso. A garota já tinha feito as malas e agora estava de volta à companhia de seus velhos amigos. Diga-me, como você está e o que está acontecendo? Lucy queria saber tudo sobre ela. Bem, e no começo ela queria dizer que tinha começado a sair com um garoto, mas depois pensou que não era amor, mas apenas amizade. No final do segundo ano, ela não queria mais atormentar Mickey. Antes de sair para as férias de verão, eles saíram para uma caminhada e Vitória decidiu ter uma conversa séria. Mickey, eu preciso falar com você, disse ela. Sobre o quê? Ele não entendeu. Você sabe que somos apenas amigos, não sabe? Perguntou ela. Bem, e ele ficou em silêncio e abaixou a cabeça. Eu só queria saber logo, para que você não pense que estamos namorando ou algo assim, disse ela. Era óbvio que o garoto ficou magoado ao ouvir tudo isso, mas ele apenas a encarou. Eu entendo, disse ele. Por favor, não se ofenda, você é um ótimo amigo e eu o amo como amigo, estou disposta a me comunicar com você e tudo mais, mas o amor entre nós dois não vai funcionar, ela disse a ele. Mickey apenas balançou a cabeça, ele entendeu tudo. Ela foi embora. Vitória passou o verão inteiro em casa. Mickey nunca ligou, nunca veio, nunca fez nada. Vitória só podia esperar que ele não estivesse ressentido com ela. O terceiro ano passou rapidamente. Eles estudaram até a véspera do ano novo. Em seguida, tiveram uma introdução aos estágios, depois a preparação para os exames e os estágios propriamente ditos. E agora estavam se preparando para entregar os trabalhos finais. Você está com medo? Mickey se aproximou de Vitória. Não sei, há uma certa empolgação, mas eu não diria muito. Confessou ele com sinceridade. Há apenas 3 meses, o jovem voltou a procurá-la, eles se reconciliaram e conversaram sobre tudo. Agora a amizade deles havia recomeçado. Por mais preocupados e assustados que estivessem, eles conseguiram superar tudo. A formatura seria em poucos dias. Bem, vamos nos reunir e decidir onde vamos comemorar? Disse o líder do grupo. Proponho irmos a um centro de recreação, é muito bonito, há casinhas onde se pode até passar a noite, disse um dos meninos. Bem, todos concordaram? Eles olharam uns para os outros. Todos os meninos estavam de acordo, então agora só faltava juntar dinheiro e decidir o que seria servido no cardápio. Foi decidido que as meninas pegariam o dinheiro arrecadado e comprariam comida, algo para cozinhar, algo natural. E assim, chegou o tão esperado dia. Primeiro, todos ficaram na régua, ouviram os discursos solenes,
parabenizaram-nos, e em seguida, os meninos, conforme planejado, foram para o centro de recreação. Eles chegaram lá em um instante e pegaram a cabana que estava destinada a eles. Todos foram rapidamente para seus lugares. Os meninos foram acender o braseiro, as meninas começaram a cortar frutas e legumes, alguém estava imprimindo pratos prontos. Todos estavam ocupados. Quando tudo estava pronto, a mesa estava posta, os jovens se sentaram e começaram a comemorar o fim de sua próxima etapa na vida. Bem, rapazes, um brinde a todos que estão progredindo na vida. Alguém se levantou e fez um brinde, todos o apoiaram. Agora as crianças estavam sentadas comendo e bebendo. Foi muito divertido. Alguém trouxe um violão, a música estava tocando, as meninas começaram a cantar junto, os meninos acompanharam o ritmo. Ninguém se arrependeu de ter vindo hoje. Em algum momento, as meninas decidiram nadar. "O que são vocês, meninas?" disseram os meninos, porque já estava escuro e eles estavam com medo delas. "Covardes." Eles riram delas, mas ninguém lhes deu atenção, apenas riram. Não importava o que acontecesse agora, era apenas diversão. As meninas se aproximaram da água, já estavam em seus trajes de banho, só precisavam tirar um vestido leve. E quando o fizeram, pularam na água e começaram a se molhar. "Como a água está quente!" alguém gritou no início. Nada aconteceu, elas espirraram e espirraram. "Vamos nadar até o outro lado?" gritou Vitória para as meninas. "O que vocês estão fazendo? É muito longe, eu não vou nadar", disse uma, seguida por outra e assim por diante. "Então não nadem." Como se a garota estivesse ofendida. Ela se virou para a margem oposta e continuou nadando. "Vitória, não seja boba!" gritou alguém atrás dela, mas a garota não ouviu. Quando já tinha nadado o suficiente e estava mais longe do meio, sentiu uma dor na perna. Ela percebeu que tinha uma cãibra na perna e que não havia nada que pudesse fazer a respeito. Vitória começou a se afogar. Como pedir ajuda, por algum motivo, tornou-se embaraçoso. Ela já havia se despedido de sua vida quando sentiu braços fortes a levantarem. Em seguida, eles a arrastaram atrás deles, e depois de algum tempo, as duas se viram na margem. A garota estava exausta, não conseguia ficar de pé nem respirar normalmente, não conseguia fazer absolutamente nada. "Quem é você, estúpida, que vai nadar a essa hora sozinha?" o jovem que acabará de salvá-la começou a repreendê-la. Vitória permaneceu em silêncio. No momento, ela não conseguia pensar, falar ou considerar nada. Ele a pegou em seus braços e a carregou. Vitória olhou para o rosto dele, viu seus grandes olhos azuis emoldurados por cílios negros. Ele podia não ser o que ela havia imaginado, mas era seu príncipe. Eles seguiram para algum lugar. Vitória não se importava para onde ele a levaria, desde que pudesse olhar para ele agora. Em algum momento, ele abriu as portas e eles entraram na cabine. O jovem acomodou Vitória no assento. Ela percebeu que aquela não era a casa onde seus amigos haviam se reunido. Era aqui, na base, só que seus amigos não estavam aqui. "Você pode falar ou não?" O jovem olhou para ela. "Sim", ele tossiu um pouco. "Diga-me, qual é o seu nome? Por que você entrou na água?" começou a perguntar o salva-vidas. "Meu nome é Vitória. Não sei por que, nós e as meninas decidimos nadar e, quando nadei para o outro lado, senti minha perna torcer", ela começou a contar. "Oh, você é bobo." "Meu nome é Anthony", ele sorriu e se sentou ao lado dela. "Prazer em conhecê-lo", ela sorriu. Ela tinha gostado de conhecer esse jovem. Vitória ficou sentada na cabine por um tempo e depois perguntou a Anthony se ele poderia acompanhá-la até seus amigos. Quando chegaram lá, Anthony sacudiu o dedo para eles e disse que não aprovava que um homem fosse deixado sozinho na água. "E se eu não estivesse lá?" disse ele. Vitória, todos olharam para ela e, com certeza, estavam todos ficando assustados agora. E se, de fato, ele não estivesse lá? Eles se despediram cordialmente. Vitória não queria se separar dele, mas não havia nada a fazer.
E agora ela queria chegar em casa o mais rápido possível para não pensar mais na situação que havia acontecido com ela. Quando chegou em casa, ela pensou por um longo tempo em como poderia encontrar esse jovem e, em geral, onde procurá-lo. Ela foi para casa, mas o pensamento nele continuou a atormentar a garota. Vitória, por que você está sentada em seu quarto há tantos dias, sem ir a lugar algum? Perguntou sua mãe. Não quero ir a lugar nenhum, respondeu ela, pensando que, enquanto estivesse em sua cidade natal, nunca encontraria Anthony. Ela decidiu voltar para a escola onde havia estudado, pois havia mais chances de encontrá-lo. Mamãe, eu provavelmente vou para a escola, respondeu a menina agora. Para onde? Perguntou a mulher. Para o mesmo lugar onde eu estudei, disse a filha. E, a partir daquele momento, ela começou a reunir documentos e a se preparar. Estou muito feliz por você, disse a mãe. Por quê? Respondeu a menina. Nunca pensei que você fosse querer ir direto para outra escola depois da primeira, disse a mãe. Bem, você vê como as coisas funcionam na vida, a filha olhou para a mãe. Vitória chegou àquela cidade e, como estava cursando o ensino médio especial, só precisava passar em um exame. Ela tinha feito tudo e agora estava estudando na universidade local. Mas para onde quer que fosse, para onde quer que olhasse, não conseguia ver quem precisava. Isso não deixava a garota feliz. Ela não sabia o sobrenome dele, onde ele morava, onde estudava, só sabia uma coisa, que seu nome era Anthony e que talvez ele morasse nesta cidade. O inverno chegou, mas o sonho de conhecer um jovem nunca se realizou. Por que você está tão triste? Perguntou Ariana, que morava no quarto com ela. Nada, nada, disse ela. Vamos ao rink de patinação hoje? Perguntou Ariana. Não estou com vontade, Vitória recusou a oferta. Tudo bem, fique à vontade, Ariana não insistiu. Mas quando ela estava prestes a sair do quarto, Vitória a impediu de repente. Ok, espere, eu vou com você, ela gritou, e começou a fazer as malas, porque era difícil ficar em casa sozinha, todos os seus pensamentos eram apenas sobre ele. Isso é diferente, sua amiga sorriu, esperou Vitória se arrumar e juntas foram para a pista de patinação. Sveta tinha alguns conhecidos lá. Vitória deu uma olhada neles, mas não estava interessada, não queria fazer novos amigos. A garota era ruim de patinação, porque tinha patinado pela última vez quando era criança. E agora, quando ia para o gelo, ela se segurava na borda e andava apenas em volta dela. Você não sabe patinar? A Ariana riu. Eu não sei patinar, respondeu Vitória honestamente, porque não adiantava mentir, era óbvio em um piscar de olhos. Vamos, eu te ensino, Ariana quis pegá-la pelas mãos, mas a menina recusou. Estou com medo, disse Vitória. Vamos, não tenha medo, eu não vou deixar você cair, a garota continuou rindo dela. Mas, em algum momento, Sveta conseguiu persuadir Vitória. Ela a pegou pelas mãos e elas foram juntas para a pista de patinação. Como se vê, empurre, role, disse-lhe a amiga. Vitória riu e chorou ao mesmo tempo. Em um determinado momento, Ariana tirou os olhos dela e Vitória caiu com força e bateu a cabeça no gelo. Seus olhos ficaram pretos por um momento. Ela ouviu a voz de um homem. Vitória não conseguia acreditar no que ouvia, pois achava que era ela quem havia desmaiado e imediatamente ouviu a voz dele. Mas quando abriu os olhos, ele estava de fato diante dela. Anthony, disse ele. Vitória, como é que você está aqui? Ele estava tão surpreso quanto ela. Estudando, ela não contou a verdade sobre o fato de ter vindo procurá-lo. A garota se levantou. Ela só estava com ele agora, e não ia a lugar algum. Estamos indo para casa, Ariana lhe disse. Ela viu que a garota havia se deparado com um jovem. Ok, vá em frente, eu voltarei mais tarde, ela não iria perdê-lo novamente. Por que você não foi com eles? Perguntou Anthony. Eu queria ficar com você, agora eu não estava mentindo porque tinha medo de que o rapaz percebesse.
Hoje ele a convidou para sentar-se na cafeteria por um tempo, mas quando estava chegando a hora de fechar o dormitório, ela disse que tinha de ir embora. Eu o acompanho até a saída, ela caminhou ao lado dele. Sabe, Anthony, quero lhe contar a verdade, disse ela a ele. Que verdade? Ele se divertiu porque era a segunda vez que eles se encontravam e só se conheciam há algumas horas. Lembra-se, então, no centro de recreação, quando você me salvou da água, olhei em seus olhos e me afoguei neles. Eu me apaixonei e depois voltei para casa, mas não conseguia viver sem ver esses olhos, então vim aqui para o instituto para encontrá-lo novamente, disse ela com sinceridade. Uau, ele sorriu, mas permaneceu em silêncio. Por que não está dizendo nada? Vitória percebeu que se a acompanhasse até o dormitório e saísse novamente, nunca mais o encontraria. O que ela deveria dizer? Eles pararam na entrada do prédio. Talvez você e eu possamos nos ver novamente? Disse ela, exalando a timidez. Não me importo, respondeu Anthony. Em seguida, Vitória entrou no quarto. Ela se deitou na cama, colocou as mãos atrás da cabeça e fechou os olhos. Quem era aquele? Perguntou Ariana. É o meu futuro marido, respondeu Vitória. Achei que você o tivesse conhecido hoje, surpreendeu-se a vizinha. Não, não hoje, mas eles só se viram 2 vezes, quando se conheceram, e hoje, na pista de patinação, Vitória não abriu os olhos porque tinha medo de perder aquele sentimento de ternura, de simpatia, de tudo mais. Ela e Ariana não voltaram a se falar. Vitória queria ir para a cama rapidamente para poder ir para a escola amanhã, colocar um vestido bonito e conhecer Anthony. Tudo foi rápido. E agora, Vitória foi para o quarto, trocou de roupa e saiu para assistir. Embora o jovem ainda não estivesse lá, ela sabia que ele certamente viria. As portas se abriram e aquele que ela estava esperando entrou. Olá, ela se levantou para cumprimentá-lo. O que está fazendo aqui? Esperando por você, respondeu ela. Em seguida, eles foram dar uma volta pela cidade, ele lhe contou e mostrou várias coisas sobre a cidade. À tarde, foram a uma cafeteria para fazer um lanche. Você acha que pode ser assim? Ela perguntou a ele. Eles se sentaram um ao lado do outro e Vitória não tirava os olhos do jovem. Quando você me disse ontem que tinha se apaixonado por mim, que gostava de mim, eu olhei para você com olhos completamente diferentes, sou mais velho que você, ele disse a ela. E daí, os anos não importam, em seu coração ela estava muito feliz por ter esse jovem ao seu lado. Bem, então eu lhe ofereço minha mão, se você confiar em mim e colocar a sua nela, eu assumirei total responsabilidade por você e nunca mais nos separaremos, disse o jovem a ela. Vitória não hesitou em colocar sua mão em sua palma, ele a apertou e sorriu. Hoje, quando a acompanhou até o quarto, ele se inclinou e a beijou gentilmente no rosto. Espero você amanhã, disse ela. E eu irei vê-lo, com certeza, respondeu ele. Depois disso, Vitória entrou, passou pelo relógio e foi para seu apartamento. Lá dentro havia tanta ternura, tanta doçura, que ela não queria falar com ninguém, para não derramar essa sua felicidade. Eles se viam todos os dias, ele a encontrava perto da escola. Depois, eles saíam para caminhar e Anthony a acompanhava até sua casa. Vitória, venha morar comigo, disse ele a ela um dia. Eu poderia, respondeu ela, e naquele momento ela decidiu que iria se transferir para um programa de ensino à distância. Se ela tivesse pensado nisso antes, agora, se as coisas com Anthony fossem sérias, ela não queria correr para a aula todos os dias e pensar nisso. Vov, eu provavelmente deveria ir ver meus pais, contar tudo a eles. Como você está? Disse ele. Sim, claro, não me importo, vá lá, concordou o jovem. Então, na sexta-feira, ela pediu que ele não fosse com ela, pois não sabia como sua mãe e seu pai se comportariam. Anthony concordou, ficou em casa, e Vitória foi para a casa de seus pais. Mamãe, papai, oi, entraram na casa. Vitória, oi. Mamãe saiu para o corredor, por que você não me contou? Quem precisa que eu lhe conte?
Ela imediatamente ouviu a exclamação de seu pai vinda do quarto. Mãe, eu só vou ficar um dia, preciso falar com você, disse a menina. Eles foram para a cozinha, a mãe rapidamente pôs a mesa, sentou-se e começou a conversar. Bem, sobre o que você queria falar? Sentou-se a mãe na cadeira em frente. Conheci um rapaz recentemente, nos reencontramos na cidade onde estudo, ficamos amigos e agora ele me chamou para morar juntos, disse a garota. Quem é esse rapaz? Por que ele não veio com você? Perguntou a mulher. Não sei, queria falar com você a sós, respondeu ela. Bem, qual é o nome dele? Quem é ele? Selena começou seu interrogatório. O nome dele é Anthony, mamãe, a senhora deve saber como ele é legal, eu sempre sonhei com um homem assim, disse ela. Quantos anos ele tem? Perguntou a mulher. 30. Disse Vitória. O que você está fazendo? Ele é praticamente 10 anos mais velho do que você, a mãe dela ficou surpresa. Quem se importa? Vitória não entendia por que todos estavam falando sobre essa idade. O que você quer dizer com isso? Que diferença faz? Ele já é mais velho e você ainda é uma criança, a mãe dela estava preocupada com a filha. Eu ainda não entendo, qual é o problema? Vitória olhou para ela não achava que estava contra o relacionamento deles. Não, eu não quero que você saia com aquele homem, disse a mãe dela, como se quisesse pôr um fim à conversa. Mãe, eu não vim aqui para perguntar se você quer ou não, se é a favor ou contra. Vim para colocá-la frente a frente com o fato de que Anthony me convidou para morar com ele, e agora não vou morar no dormitório, mas com ele. Vitória já percebeu que, uma vez que sua mãe decidisse por si mesma, ela não mudaria de ideia. Então minha opinião não importa para você? A mulher começou a ficar irritada. Se eu não me importasse com a sua opinião, eu não teria vindo aqui hoje, eu teria ido morar com ele pronto, e você teria descoberto depois do fato. Vitória também começou a se irritar. Eu sou contra, essa é minha última palavra, a mulher se levantou da mesa. Como você pode dizer isso, se você nem sequer o encontrou uma vez? A garota ficou surpresa. Eu nem preciso vê-lo, só preciso saber quantos anos ele tem. Por que ele escolheu você? Ele não tem nenhuma garota da mesma idade. É isso, mamãe, não quero mais conversar. Vitória também se levantou. Ela ainda não tinha tido tempo de desfazer a mala que trouxera e agora simplesmente a pegou e foi para o corredor para sair daqui. Para onde você está indo? Perguntou sua mãe. Vou voltar, ainda tenho tempo de pegar o último ônibus, disse a filha e começou a calçar os sapatos. Ah, então é isso. Sua mãe fez uma pose. Sim, é isso mesmo, respondeu Vitória calmamente. Ela não entendia por que sua mãe era tão contra. Bem, então, sou eu ou ele? Disse sua mãe, quando Vitória já havia aberto a porta. Mamãe, eu o amo e vou ficar com ele. Vitória virou-se para ela e começou a descer as escadas. Se você for embora agora, eu vou amaldiçoá-la, gritou a mãe, ameaçadora, mas Vitória não respondeu. Ela saiu correndo pela porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pode tirar conclusões precipitadas sobre uma pessoa quando você não a conhece? Ela chegou à estação, entrou no ônibus e foi para o seu amado. Durante todo o trajeto, pensou que seria difícil não se comunicar com a mãe, mas que ela estaria com ele, com seu amado. Quando chegou à estação, ela não hesitou em entrar no ônibus que a levaria à casa onde Anthony morava. Ela desceu no ponto de ônibus e caminhou em direção a ele. Vitória bateu na porta. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Vitória? Anthony ficou surpreso. Olá. Desculpe-me por não ser amanhã, mas... E ela parou de falar, não aguentou e começou a chorar. O que aconteceu? Ele a pegou nos braços, ela era tão pequena, tão frágil, ele só queria protegê-la do mundo inteiro. Entenda, mamãe, e ele começou a lhe contar sua história. Meu Deus, que bobagem, o jovem balançou a cabeça. Ele levou Vitória para a cozinha, serviu-lhe um chá e eles se sentaram e conversaram por um longo tempo. Como Anthony queria, Vitória se mudou para seu apartamento.
Ela havia tirado todas as suas coisas do dormitório, agora eles não eram apenas um casal, mas moravam juntos. Provavelmente mudarei para um programa de meio período, ela disse a ele o que queria fazer. Querido, faça o que quiser, desde que não seja em seu detrimento, disse ela a ele. E Vitória fez o que queria. 6 meses depois, Anthony ligou para ela do trabalho e a convidou para ir a um restaurante. Por quê? É feriado? Ela perguntou a ele. Por que um feriado logo de cara, se não consigo agradar minha futura esposa? Disse ele ao telefone. E agora? Ela perguntou, mas Anthony já havia desligado o telefone. Naquela noite, Vitória teve um cuidado especial ao se preparar para seu encontro. Colocou um belo vestido de noite, salto alto, penteou o cabelo, pegou um táxi e dirigiu até o local onde Anthony a aguardava. Quando ela entrou no restaurante, ele ficou boquiaberto ao ver sua beleza. Querida, você é maravilhosa. Ele lhe deu flores e a beijou. Você também é bom, ela sorriu de volta para ele. Eles foram para a mesa e se sentaram um ao lado do outro, como de costume. Hoje é um dia muito importante para mim, disse ele. E que dia é hoje? Perguntou a moça. Querida, você quer ser minha esposa? Ele lhe entregou um anel e olhou para ela com muito amor e esperança em seus olhos. É claro que ela o abraçou. Nem ele nem ela duvidavam de que ficariam juntos. Vitória sabia que havia encontrado seu destino naquele momento, no centro de recreação. Alguns dias depois, eles foram ao cartório, preencheram o requerimento e, uma semana depois, estavam casados. Eles não queriam feriados, comemorações nem nada do gênero. A garota ligou para a mãe. O que? Que casamento? Gritou ela ao telefone. Você vem ou não? Perguntou Vitória. Eu lhe disse tudo quando você veio conosco, não quero que você veja aquele jovem, não quero que você fique com ele, é por isso que não vou ao seu casamento. A mulher fez Vitória chorar novamente. Quando ela disse isso a Anthony, ele apenas a abraçou, como sempre fazia. Bem, não fique brava, nós vamos dar um jeito nesse casamento sem os pais, e depois, se eles quiserem, vamos comemorar o evento, ele a tranquilizou. Como não havia ninguém no casamento, Vitória não comprou um vestido. Ela colocou seu vestido mais bonito, e isso foi o suficiente. Eu a amo muito, minha esposa. Ele a beijou. E eu amo você, meu marido favorito. Ela olhou nos olhos dele e não podia acreditar que havia sido tocada pelo melhor homem do mundo. A partir de então, Anthony começou a trabalhar ainda mais. Ele queria comprar um apartamento maior, pois eles sonhavam em ter filhos e precisariam de seus próprios quartos. Anthony também queria comprar um carro para Vitória, para que ela pudesse ter tudo. Mas a tão esperada gravidez nunca veio. Anthony apoiou sua amada em tudo, e Vitória ficou muito chateada com isso. Por que não podemos fazer nada? Ela chorou. Não é a hora, ela tentou encontrar palavras para acalmá-la. Mas Vitória tinha outras coisas em sua mente. Ela se lembrou do que sua mãe havia gritado com ela na última vez em que ela fugiu, então suspeitou que a maldição de sua mãe estava funcionando. Agora elas iam ao médico, ela tomava vários comprimidos, tomava injeções, passava por alguns procedimentos, mas nada ajudava. Eles continuaram a viver. Seu amor se fortalecia a cada ano. Vitória não precisava de amigos e Anthony também não, eles eram bons juntos. Eles podiam se sentar na cozinha à noite, conversar por um longo tempo, discutir alguns assuntos. Tudo era recíproco. Vitória acordou em uma manhã e decidiu que hoje iria ao hospital novamente, faria todos os exames, conversaria com o ginecologista e talvez convidasse o marido para fazer o exame junto com ela. Ela se arrumou, foi ao hospital e entrou na fila. Quando chegou a sua vez, ela entrou na sala de consulta. Olá, ela disse. Entre, o médico apontou para uma cadeira. Vitória sentou-se, notou que o médico estava escrevendo algo, esperou até que ele estivesse livre e começou a contar seu problema. Certo, tire a roupa, entre ali, vamos dar uma olhada em você, disse o médico.
A moça entrou, sentou-se na cadeira e, quando o médico começou o exame, olhou para ela. Está sentindo alguma coisa? Perguntou ele à moça. Não, ela respondeu. E do lado feminino, você está bem? Perguntou ele. Bem, parece que sim, eu não sabia onde o médico queria chegar. Bem, vista-se, ele tirou as luvas, lavou as mãos, foi para o consultório e começou a escrever algo no cartão. Aqui, você tem um encaminhamento para um ultrassom e depois virá até mim com a conclusão, ele lhe entregou um pedaço de papel. Vitória não entendia qual era o problema. Por dentro, ela estava começando a se preocupar que algo estava errado. Quando ela se deitou no sofá e o médico começou a olhar para o monitor, o que estava acontecendo no corpo da menina, seu coração estava batendo na garganta, parecia que estava prestes a pular. Bem, o que é isso? Ela perguntou cuidadosamente, com medo de ouvir a resposta. Posso parabenizá-la, você está grávida, ela olhou para o médico. Não pode ser. Se antes seu coração estava batendo com medo, agora ele começou a bater 2 vezes mais forte, mas apenas com excitação. A máquina não pode trapacear, o médico balançou a cabeça. Tem certeza disso? Perguntou Vitória. Com certeza, ele virou o monitor na direção dela e ligou o som. Foi então que Vitória ouviu o coração de seu bebê pela primeira vez. Ela voltou ao consultório do médico, ele lhe disse algo, receitou alguns comprimidos, mas agora a garota não entendia absolutamente nada. Só havia uma coisa em sua mente e seu desejo havia se tornado realidade. E agora, quando ela fosse para casa e contasse tudo ao marido, tinha certeza de que ele ficaria louco. Vitória entrou no apartamento, mas vovó não estava em casa. Então, Vitória rapidamente trocou de roupa, lavou as mãos e começou a preparar um jantar festivo. Ela fez seu bolo especial, preparou o segundo, fez de tudo para agradar seu amante. Quando ele chegou, ela fechou os olhos e entrou com ele na sala. Esqueci alguma coisa? Ele olhou para ela, repassando em sua cabeça que tipo de festa poderia ser hoje. Não, meu amor, você não pode ter esquecido, porque você ainda não sabia. Ela o sentou à mesa, sentou-se ao lado dele, colocou os pratos no chão. E então? Ele observou seus movimentos. Simplesmente, eu fui ao médico hoje, e você sabe o que ele me disse. Ele não conseguia se acalmar para não se preocupar e sorrir e, em geral, para não demonstrar nenhuma emoção. O que? Vamos ter um bebê? Ele olhou para ela com esperança. Como você adivinhou? Vitória não entendeu. De acordo com suas emoções, não pode estar errado, porque é o seu maior desejo, ele disse a ela. Sim, realmente é, e agora eu só quero uma coisa, que tenhamos um bebê saudável, e então serei completamente feliz, ela se apertou contra ele. Anthony agora preparava um café da manhã saudável e fresco para ela todos os dias pela manhã. Ele a poupava de qualquer trabalho árduo e estava sempre em todos os momentos ao seu lado. Vitória podia chamá-lo a qualquer hora do dia ou da noite e ele viria imediatamente. Vitória não abusava muito de tudo isso, mas às vezes ainda havia momentos em que ela pedia demais de seu amante. O que você acha que vamos comer? Perguntou a mulher ao marido. Você já descobriu o sexo? Perguntou ele, lembrando-se de que ela havia estado na UZI. Não, mas da próxima vez que me contarem, ela se sentou no colo do marido e o beijou nos lábios, nas bochechas, na testa e no nariz. Ela amava muito aquele homem. Se tivermos uma filha, podemos chamá-la de Maddie? Perguntou ele. Por que esse nome? Ela não percebeu a princípio. Era apenas o nome da minha mãe, disse ela com tristeza. É isso, não precisa dizer mais nada, nossa filha se chamará Maddie, disse ela a ele. Vitória havia sido tratada na clínica local e queria ter seu bebê aqui, disse ela ao marido. Não deveríamos considerar uma clínica que pague? Perguntou ela. Quem se importa, todos eles estudaram na mesma escola de ensino médio, é só que alguém começou a trabalhar na organização orçamentária e alguém na comercial, sorriu a esposa. Eu ainda insisto que nosso filho nasceu em uma clínica paga, disse o marido a Vitória. Bem,
Tudo bem, eu concordo com você, mas não vejo nenhuma diferença, respondeu ela. Anthony ficou feliz por Vitória ter concordado com ele, porque ele queria fazer tudo, apenas o que fosse melhor para ela. Ele sabia que muitas mulheres tinham vários caprichos durante a gravidez, mas não importava quantas vezes ele perguntasse a Vitória, ela não queria nada fora do comum. Sua esposa cozinhava para ele como antes e comia tudo o que o marido comia. E ele queria tanto fazer algo para ela, para dizer que ele era o melhor do mundo. Veja o que eu trouxe, ele pegou um saco de morangos, embora estivessem fora de época. Anthony, por que você está gastando dinheiro? Perguntou ela. É um prazer fazer algo para você, eu queria que ela pedisse e ele cumpriria tudo. Mas Vitória só queria uma coisa, tê-lo ao seu lado e nada mais. Eu sempre estarei aqui para você, amor, ele a beijou. Tudo estava indo muito bem. Os médicos disseram que o parto seria perfeito, que não haveria complicações. E Anthony e Vitória acreditaram nisso. Quando faltavam apenas alguns dias para o parto, os médicos os aconselharam a ir ao hospital para uma pequena observação. Vitória não se importou nem um pouco. Ela mesma disse que era melhor se prevenir do que acontecer algo mais tarde. Aqui tudo estava indo bem. Ela não estava na cama há muito tempo quando começou a sentir os incômodos da noite. Primeiro, o abdômen inferior doeu e, em seguida, a bolsa de água estourou. Vitória não entendia por que ninguém vinha vê-la, então foi sozinha. Quando um dos médicos viu a mulher, ele agarrou sua cabeça, pegou-a rapidamente pela mão, deitou-a no sofá e colocou vários dispositivos nela. O tempo passou, mas o útero não se abria. Decidiu-se então fazer uma cesariana de emergência. Os médicos transferiram Vitória para uma maca e a levaram para a sala de cirurgia. Tudo estava pronto e a operação começou. O tempo passava a cada minuto, os médicos estavam com pressa, mas, em algum momento, algo deu errado. O bebê já havia sido retirado, mas a mãe estava sangrando. Os médicos fizeram tudo o que podiam para salvar Vitória, mas sem sucesso. O feliz pai se preparou para o fato de que em breve iria buscar suas filhas, levá-las para fora da maternidade, e então sua vida seria completamente diferente. Ele não conseguiu dormir por um longo tempo, não parava de pensar nisso, quando, de repente, no meio da noite, o telefone tocou. Alô, ela atendeu o telefone. O número não era familiar, e ele pensou que fosse Vitória, que não conseguia acessar seu próprio telefone e estava discando do telefone de outra pessoa. Ele prendeu a respiração e esperou para ouvir o que estava sendo dito. Anthony, alô, ele ouviu a voz de um homem. Alô, respondeu o homem. Você precisa vir ao hospital agora mesmo, ele ouviu. Tudo bem, estarei lá em alguns minutos. As mãos do homem estavam trêmulas, ele não sabia o que pensar. Ele se vestiu rapidamente, pegou seus documentos e se dirigiu à entrada. Entrou em seu carro e foi embora. O que estava passando por sua cabeça, mas ele tentou não pensar no pior, como havia prometido que faria. Passaram-se apenas alguns minutos e ele já estava no hospital. Subiu as escadas em 2 tempos, entrou, encontrou o médico que o havia chamado, entrou em seu consultório e o encarou em silêncio. Anthony, sinto muito, mas não conseguimos salvar sua esposa, disse o médico calmamente. Como assim, não conseguimos salvá-la? O que aconteceu com ela? O homem começou a gritar. Durante a operação, ela começou a sangrar muito e não pudemos fazer nada, disse o médico a ele. Não estou entendendo nada. Há alguns dias ele disse que ela estava bem, que o parto seria fácil. O que aconteceu agora? O homem não entendeu nada. Essas coisas acontecem, e continuou o médico sem olhar para ele. Eu não entendo nada. Anthony se agachou, não sabia o que fazer ou o que dizer. Ele só entendia uma coisa: sua amada havia partido. Você tem que aceitar isso, disse o médico calmamente. E a filha? Ele ergueu os olhos para o médico. Ela está bem, está na pediatria. Ele ouviu a resposta à sua pergunta. O que fazer agora? A quem culpar? O homem não sabia. É claro que ele lidaria com a situação, mas agora precisava pensar em sua filha.
Mas, assim que começou a pensar nisso, imediatamente pensamentos ruins vieram à sua cabeça. Anthony pensou que, se não tivesse havido aquele bebê, Vitória ainda estaria viva. Eles estariam morando juntos agora e tudo estaria bem. Anthony, aonde você está indo? O médico viu o homem sair do consultório, mas não lhe respondeu. Ele simplesmente saiu e seguiu pelo corredor em direção à saída. Uma moça que trabalhava aqui como enfermeira o alcançou. Você vai deixar a criança aqui? Ela gritou para ele. Tenho que pensar sobre isso, ele disse calmamente e saiu. O hospital inteiro estava preocupado com essa criança, com o que aconteceria com ela, como ela continuaria vivendo. A mãe estava morta, o pai havia partido. Anthony levou o corpo de sua esposa com ele, agora ele tinha que enterrá-la. Em algum momento, ele recebeu uma ligação do mesmo médico com quem havia falado e que o havia informado sobre a morte da esposa. Anthony, você percebe que não está sendo razoável? A menina é perfeitamente saudável, ela precisa dos pais, por que você está fazendo isso com ela? Disse ele. Ligue para a avó dela, disse Anthony em voz baixa, e ditou o número de Selena. Entendido, disse o médico lentamente, ele concordou, a avó pode levar a menina. E, segundos depois da ligação, o homem estava discando o número dela. Selena, quando ouviu o telefone tocar, aproximou-se e pegou o fone. A mulher não podia imaginar o que estava prestes a ouvir. Alô, Selena, ela ouviu. Olá, ela retornou a saudação. O médico de sua filha está aqui para vê-la, ela falou bem devagar, escolhendo as palavras porque era muito difícil. Aconteceu alguma coisa com minha filha? A mulher estava preocupada. Sim, ela disse. E o que é isso? Ela congelou. Sim, ela estava grávida, veio ao nosso hospital e o médico começou a lhe contar. A mulher esperou para ver o que ele diria em seguida. E algo deu errado. Nós salvamos a criança, mas não salvamos a mãe, e ela disse a ele e parou de falar, esperando uma resposta. Não sei do que está falando, não entendo. Ela ficou nervosa. Sim, nós salvamos a criança, e sua filha não está mais viva, foi muito difícil dizer isso, mas foi necessário. E o pai da menina, esclareceu Selene. Ele veio quando ouviu a notícia, saiu do escritório e foi embora. Depois levou o corpo da filha com ele e não voltou mais, e o médico não tinha mais nada a dizer. Ele se despediu e desligou. Selena ficou parada no corredor, com as mãos caídas e pálida. O que havia de errado com ela? Seu marido saiu do quarto. Harry, Vitória se foi, ela se virou para ele. Quero dizer, não. Ela se foi há muito tempo, você brigou com ela, disse ele. Fui eu quem a amaldiçoou, disse Selena, com lágrimas nos olhos. Selena, o que está fazendo? Seu marido cutucou seu ombro. Como pode não entender, ela se foi, está morta, teve um bebê, não pôde se salvar, explicou a mulher ao marido. Mesmo assim, ela estava prestes a se sentar. Sim, o que você achou? Selena se sentiu péssima, mas percebeu que tinha que ir buscar a neta na maternidade. Ela não esperou, foi até a estação de trem, comprou as passagens e seguiu imediatamente para a cidade vizinha. Antes de pegar a criança na maternidade, ela descobriu o endereço onde Anthony e Vitória moravam e foi até lá. Quando bateu na porta, seu cunhado, que estava furioso, abriu a porta. O que você está fazendo? Ele começou a gritar com ela da porta, apesar de ser a primeira vez que ela ouvia. Selena, acalme-se, ele a chamou assim porque às vezes Vitória chamava sua mãe de Selena. Como você pode se acalmar, você já enterrou minha filha? Perguntou ela. Sim, hoje, disse ele. Por que você, um cachorro como esse, não leva a sua filha embora? A sogra estava indignada. Eu a odeio. Vitória morreu por sua causa, ela olhou para a mulher com os olhos vermelhos. Não diga bobagens, como ele pode matá-la? Foi um acidente ou um erro médico ou algo assim? Gritou Selena na plataforma. É isso,
Você não pode trazer Vitória de volta, o nome da garota é Madi, se você a levar, eu agradeceria, ela bateu a porta na cara dele. Acabou. Selena cerrou o punho. Ela tinha ido à maternidade para resolver as coisas e pegar sua neta. Havia uma papelada a ser preenchida, mas não era nada demais. Quando tudo estava pronto, Selena decidiu voltar para a casa de Anthony. Em primeiro lugar, a criança precisava ser alimentada e vestida e, em segundo lugar, ela precisava de um carrinho de bebê, um berço e tudo mais. Ela queria que seu pai fosse o único a fornecer os fundos para tudo isso. É você mesmo? Ele abriu a porta e Selena achou que ele parecia ainda mais bêbado agora. Ok, querido genro, eu não sei de nada, mas não posso sustentar a criança, então você terá que fazer tudo sozinho, ela disse a ele. Selena esperou que ele visse o bebê e seu coração palpitava. Mas Anthony entrou no apartamento e ficou do lado de fora por um tempo. Depois voltou e entregou à mulher um envelope impressionante. Aqui está o dinheiro, deve ser suficiente para tudo, disse ele a ela. Era de fato uma grande quantia. Ela estava economizando para uma viagem e, quando a criança estivesse um pouco mais velha, todos poderiam sair de férias juntos. Bem, obrigada por isso, a sogra olhou para ele com raiva, mas não disse nada, mordendo a língua, lembrando-se do que havia dito à filha da última vez e do que havia acontecido. Agora Anthony desaparecia no cemitério todos os dias. Ele se sentava ao lado do túmulo de sua esposa. Deitado ao lado do túmulo de sua esposa. E o tempo todo bebendo, bebendo, bebendo para anestesiar a dor e esquecer. Anthony falava com ela, implorava para que voltasse, pedia, prometia, fazia qualquer coisa para tê-la de volta. Se ele continuasse indo ao trabalho desde o início, ele se esqueceria dela. No início, o chefe fez algumas concessões, ele entendeu que sentia pena dela e não disse nada, mas um dia a paciência se esgotou. Agora Antônio também estava desempregado. Seu único consolo era que havia algum dinheiro na família, e ele ainda não precisava se preocupar com isso. Certa noite, ele foi até o armário para pegar algum dinheiro, ir até a loja e lembrar-se de sua esposa novamente, mas não havia nada lá. Estava claro que ele havia ficado sem dinheiro e agora, se não conseguisse um emprego, não teria onde conseguir. Para conseguir um emprego, primeiro você precisa parar de beber. Ei! Ele ligou para seu velho amigo. Ei, o que está acontecendo? Perguntou ele. Você não pode me emprestar algum dinheiro? Anthony não conseguia passar sem ir à loja à tarde. Anthony, pela última vez eu lhe dou, você pode até não me dar nada, mas, por favor, saia desse estado. Tudo na vida passa, mas tudo passa, disse-lhe seu amigo. Hoje o homem comprou menos do que o normal. Ele chegou em casa, sentou-se à mesa e se serviu de um drink. Por alguma razão, ele não sentia mais vontade de beber. Ele se deitou na cama, as lágrimas o estavam sufocando, então ele as deixou fluir. Depois de chorar, o homem caiu em um sonho. Esta noite ele sonhou com Vitória. Ela era tão bonita quanto era em vida. Ele olhou para ela, sorriu e estendeu os braços. Anthony, o que está fazendo? Você me amou tanto, por que abandonou nossa filha agora? Disse ela. Não posso, eu a odeio, ela matou você, Volodya gritou enquanto dormia. O que está dizendo? Ninguém matou ninguém. Se você não sair da sua bebedeira, arrumar um emprego e levar Madi para casa, você vai trair a mim e a minha memória, ela disse a ele. Anthony abriu os olhos. Ele estava olhando para o teto e não se deu conta de onde estava. Quando se deu conta de que estava em seu apartamento, lembrou-se do que havia sonhado hoje. Anthony se recompôs e foi para o cemitério. Ele não se importava com o fato de que ainda faltava pouco tempo, que ainda era de manhã cedo, ele queria vê-la, sua amada. O homem chegou ao túmulo e se ajoelhou. Querida, farei tudo o que você me disse, a partir de hoje vou desistir de tudo, vou conseguir um emprego e nossa filha vai morar comigo, ele prometeu a ela. O homem ficou sentado no banco por mais algum tempo, depois se levantou e foi para casa. Durante todo o dia, ele estava recobrando o juízo.
Quando foi se olhar no espelho, viu que estava mais magro, mais gordo, com os olhos encovados e não se parecia em nada com o que era. Madi, espere por mim, estarei aí em breve, disse ele ao seu reflexo no espelho. Em seguida, ligou para o local onde costumava trabalhar e marcou um encontro com o chefe. Mas se você vier bêbado, não o aceitarei. Disse-lhe o homem. Obrigado, vou já para aí. Anthony desligou. Ele foi ao banheiro, fez a barba, lavou-se, pegou um terno limpo no guarda-roupa e o vestiu. A calça estava um pouco folgada, ele teve que fazer um novo furo no cinto, mas isso não o incomodou. Ele chegou à empresa onde trabalhava e todos o cumprimentaram com alegria. O homem subiu até o primeiro andar e entrou na sala do chefe. Mais uma vez, olá, disse ele ao chefe. Entre, sente-se, ele indicou uma cadeira. Victor Vladimirovich, gostaria de pedir-lhe que me levasse ao seu escritório, disse Anthony. Sei que você é um bom funcionário e que existem poucas pessoas assim, e vou lhe dar outra chance, porque entendo a posição em que você se encontra agora. Mas se houver um único bêbado ou faltoso, você estará fora daqui como uma rolha, disse ele a ela. Farei qualquer coisa, prometeu Anthony. Mas, e lembre-se, agora você não conseguirá chegar ao lugar onde costumava trabalhar, terá que começar tudo de novo, disse-lhe Victor Vladimirovich, colocou um pedaço de papel na frente dele e o fez escrever um requerimento. Anthony ficou satisfeito por ter sido bem-sucedido. Ele foi para casa, fez uma faxina, jogou fora tudo que pudesse lembrá-lo da vida que levará no último ano e meio e, no dia seguinte, foi trabalhar. Seus colegas o receberam de volta e também ficaram felizes por ele ter recuperado o juízo. Foi difícil, mas o homem tentou. Pouco mais de meio ano depois, Anthony se deu conta de que já havia se estabelecido firmemente na empresa. Ele até já havia sido promovido. Ele havia economizado algum dinheiro e agora podia ir procurar sua filha. Ele dirigiu até a cidade onde Vitória morava, encontrou o endereço certo, entrou, subiu as escadas e bateu na porta. Você? Selena ficou surpresa. Oi, disse ela, balançando a cabeça. O que você quer? Ela não queria cumprimentá-lo nem falar com ele. Vovó, quem está aí? Uma garotinha se aproximou dela, muito parecida com Vitória, mas só que seus olhos eram como os do pai. Filha, olá. Anthony se agachou para ficar da mesma altura que ela. Quem é você? Ela olhou para ele. Meu nome é Anthony, sou seu pai. Disse ele. Ah, vamos lá, pare de brincar com a cabeça da menina, ele afastou o genro da neta. Selena, desculpe-me, mas não sei como você se dá com seu patronímico. Posso entrar e conversar com você em voz baixa? Disse ele. Entre, mas lembre-se de que tem um marido em casa e, se ele começar a fazer algo errado, você saberá o que é uma libra de carne, disse ela a ele. O homem entrou no apartamento e eles foram para a cozinha. Selena serviu chá para ela e para ele. Ela se juntou a Anthony. Eles se cumprimentaram com um aperto de mão e agora havia silêncio na cozinha. Bem, o que você queria dizer, conversar? Selena olhou para ele. Vim buscar minha filha, respondeu ele, sem preâmbulos. O que? Você disse que a odiava? A mulher ficou surpresa. Eu sonhava com Vitória e ela me contava tudo, eu faria qualquer coisa por ela. E hoje, quando vi Madi, percebi que ela realmente é minha filha e chorou Anthony. A mulher até sentiu um pouco de pena dele. Não, nem pense nisso, eu não vou lhe dar minha neta. Ela balançou a cabeça. Nós vamos até você, você pode vir até nós. Bem, por favor, vamos resolver as coisas de forma amigável. Ele pediu a ela. Por gentileza, você diz, e se eu não a der a você, o que vai acontecer de ruim? Perguntou a ex-sogra. Eu posso processá-lo, esta é minha filha, e você não a dará para mim? Antônio levantou os olhos. Ah, e se eu disser que você a abandonou na maternidade e eu tive que pegá-la e criá-la nesse meio tempo? Falou a mulher. Selena, não vamos brigar, ok? Suspirou ela. Não posso entregá-la a você agora,
porque a criança ainda não entende quem e o que você é. Ela já começou o jardim de infância. Ela já começou a frequentar o jardim de infância. Então, ou você fica aqui, aluga um apartamento e vem aqui todos os dias, leva-a para a creche, leva-a para passear, leva-a para qualquer outra coisa. E, quando a bebê se acostumar com você, só então eu a darei para você, a mulher faz as condições. Ok, eu concordo com tudo, mas não posso ficar nesta cidade. Torne as coisas difíceis para mim, mas virei quase todos os dias e farei tudo como você disse. Ela agradeceu à mulher por fazer concessões. Com isso, Selena deu as costas. Ela se despediu de Maddie hoje, prometendo vir novamente. A garota não reagiu de forma alguma ao homem. Como Anthony havia prometido, ela continuou a trabalhar, ganhando um bom dinheiro. De manhã, ele não podia levar a menina para a creche, mas à tarde podia buscá-la. E nos fins de semana eles passeavam pela cidade ou pelo quintal e conversavam. "Você é mesmo meu pai?" perguntou ela. "Sim, sou", ele respondeu. Ele trouxe para Zoya uma foto de Vitória. Era do casamento deles. Anthony a mostrou a ela, contando como era sua mãe, o que ela fazia, como vivia. "Linda", disse Maddie, "e posso ficar com essa foto para mim?" Claro que sim, ele a deu para a garota. A partir daquele momento, houve algum tipo de contato entre eles, e em 6 meses, Anthony levou a menina para casa. "Adeus, minha querida", minha avó se despediu dela. "Você virá conosco?" perguntou a neta. Claro que sim, ela a beijou e a colocou no carro. Anthony ficou feliz por ter cumprido as ordens de sua esposa. E quando chegaram pela primeira vez na cidade, ele pegou a filha pela mão e foram para o cemitério, onde Vitória estava enterrada. "Aqui jaz sua mãe, ela foi para o céu, e de lá ela olha para você e o ajuda em tudo", disse ela a ele. "Papai, você vai me amar?" A menina olhou para ele. Ela não conseguia se acostumar com o fato de que não estava com sua avó, mas com um homem que lhe dizia ser seu pai. "Vamos, querida", ele a abraçou, "eu a amo muito. Desculpe-me por tê-la deixado com sua avó. Foi tão difícil para mim que não consegui fazer mais nada." Anthony chorou. Hoje à noite eles voltaram para casa e ele sonhou com Vitória novamente. Ela se aproximou dele, sorriu para ele, arrumou seu cabelo como sempre fazia e depois olhou em seus olhos. "Você está indo muito bem", ela sussurrou, e depois desapareceu. Ele acordou no meio da noite, percebendo que era como se ela tivesse cumprido a missão que deveria cumprir. Agora que sua filha estava com ele, sua alma estava simplesmente em paz. O que quer que o pai dela tivesse feito para que Maddie acreditasse que ele a amava, ele havia prometido a si mesmo que faria tudo por ela como havia feito por sua esposa antes. Mas, apesar de a garota ter falado com ele, de tê-lo aceitado, ela ainda parecia tímida ou com medo. Isso deixou Antônio muito desconfortável. Por fim, eles passaram a ir à casa de Selena todo fim de semana. A menina socializava com os avós e, às vezes, Anthony podia deixá-la lá no fim de semana. Agora a mulher também ia com frequência ao vilarejo e, quando o genro não tinha tempo, ela podia ficar com a neta. "Quem diria que, quando minha filha me falou sobre você, eu tinha uma opinião tão negativa a seu respeito. E agora venho visitá-la quase todo mês", ela dizia com frequência. Elas também iam juntas ao cemitério e ficavam sentadas lá por longos períodos, conversando. Selena sempre pedia desculpas à filha. "Olá, Selena", Anthony a chamou um dia. "Há algo errado?" ela lhe perguntou imediatamente. "Não, você esqueceu que o grande dia está chegando?" perguntou ele. "Por que você?" A mulher ficou em silêncio, como se estivesse se lembrando do que estava prestes a acontecer. E, ainda avó, ela sorriu para ele. "Oh, velha, eu esqueci, certo, o primeiro aniversário de Maddie", disse ela. E, de fato, no fim de semana seguinte era o aniversário da menina, seu 5º aniversário. O pai dela havia planejado muitas atividades. Ele contratou um animador, tudo seria realizado no parque. As crianças da creche, os avós, é claro,
o próprio Anthony foram convidados. Pai, vai haver palhaços? Sua filha sussurrou para ele enquanto todos se preparavam. Agora você vai ver tudo, é uma surpresa, ele disse a ela. Rápido, rápido, ela se alegrou. Quando começou, foi muito divertido. Havia palhaços e outros fantoches que faziam as crianças rirem. Papai olhava com olhos grandes e se perguntava: "O que você acha?" Perguntou o pai à filha. "Eu gosto muito, obrigada, papai", ela o abraçou. À noite, tudo estava terminado, um espetáculo colorido. Anthony estava feliz por ter conseguido conquistar a confiança da filha durante todos esses anos e por ela estar tão feliz agora. "Obrigada", sua sogra olhou para ele. Ela até chorou. Chorou mesmo. Anthony foi até a mulher e a abraçou pela primeira vez. Todos se separaram e foram para casa. Anthony e Maddie ficaram sozinhos. Ele preparou uma banheira, como de costume, para dar banho na criança e, enquanto ela tomava banho, ele ficou sentado olhando as fotos do álbum de fotos dele e de Vitória. Quando a filha disse que estava de banho tomado, ele entrou no banheiro, enrolou-a em uma toalha felpuda e levou-a para o quarto para colocá-la na cama. Ao passar pela porta do quarto dela, Maddie notou um álbum no sofá. "O que está olhando aí?" "Nada", respondeu ele. "Papai, por favor, por que não posso ver esses álbuns?" "Tudo bem, hoje é seu aniversário e, em homenagem a isso, vou levá-lo comigo", ela sorriu. "Tudo bem, mas primeiro vou me trocar", ela correu para o quarto e vestiu o pijama. Ela e seu pai estavam agora sentados no sofá, olhando as fotos. "Onde vocês estão?" Ela mostrou seu pai e sua mãe em frente ao mar. "Nós saímos de férias", ela se lembrou da viagem. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele as conteve. "Papai, como minha mãe era linda", disse a menina com tristeza. "Igualzinha a você", ela estalou o nariz para ele. "Posso ver o álbum amanhã?" perguntou Maddie. É claro que Anthony percebeu que não havia mais nada a esconder, ele viu que a menina não estava reagindo muito bem a tudo isso, então decidiu que agora ela poderia pegar o álbum a qualquer momento e dar uma olhada. De manhã, ela se levantou cedo, como de costume, hoje também era um dia de folga, então ela pensou em algo. Quando o café da manhã ficou pronto, ela foi até o quarto da filha, acordou-a e juntas foram tomar o café da manhã. "Maddie, agora vou sugerir algo, se você concordar, faremos, se não, não faremos", sorriu o pai. "Tudo bem", ela pegou a colher e foi cautelosa. "Agora, depois do café da manhã, proponho que você vá à casa de sua mãe no cemitério. Ontem não pudemos ir porque tínhamos muito o que fazer, e hoje acho que ela quer parabenizá-lo", disse Anthony. "Sim, e depois?" perguntou Maddie, sentando-se e sorrindo. "E depois vou levá-la ao mesmo parque em que estivemos ontem, só para dar uma volta, andar nas atrações e depois ir para casa para se preparar para amanhã", disse ele. "Eba! Eu concordo, você é o melhor pai do mundo!" gritou a menina, e percebeu que eles tinham que tomar um café da manhã rápido, lavar a louça, trocar de roupa e depois ir embora. "É isso, agora comam em paz, enquanto eu vou me arrumar", ele saiu da cozinha. A garota estava sentada à mesa, comendo rapidamente. "É isso, estou pronta", disse ela, e ficou no corredor, pronta. "Você é muito rápida." Anthony se aproximou dela e acariciou sua cabeça. "Sim, eu sou", respondeu ela, e eles estavam prontos para ir. Novamente hoje, pai e filha estavam no túmulo da mãe dela, conversando na frente dela. Maddie estava contando como tinha sido seu aniversário ontem. Anthony observava tudo isso pelo canto do olho, sorrindo, a única coisa que o deixava feliz era que a menina não estava chorando. Vendo tudo isso, e conversando com a cruz que tinha a foto da mãe dela, ele queria ter esperança de que não fosse tudo por causa da idade da criança. Que ela fosse pequena, que não entendesse nada e que, ao contrário, entendesse e aceitasse tudo. Ele também disse algumas palavras à esposa e, em seguida, eles se levantaram e foram para o parque, como seu pai havia prometido. "Bem, aonde vamos primeiro?" ele perguntou a ela.
Para os cavalos, para os cavalos. A garota bateu palmas e saiu pulando. Tudo bem, mas eu não vou cavalgar com você, você vai se segurar sozinha, disse ele. Eu vou, você podia ver como a menina estava feliz. Em geral, ela adorava esse parque, para onde sempre vinha com seu pai. E assim, eles andaram a cavalo, sentaram-se no avião, deram uma volta na roda gigante e agora estavam a caminho de casa. Papai, compre um algodão doce para mim, pediu Maddie, achando que poderia fazer qualquer coisa hoje. Querida, você é alérgica a doces e isso é só açúcar, ele disse a ela. Oh, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Maddie estava ficando histérica. Ok, querida, não precisa fazer isso. Ela olhou em volta e percebeu que já havia muitas pessoas olhando para eles. Eu quero algodão doce, disse ela, e bateu os pés no ritmo da música. Então me dê sua mão e vamos ao banco, disse ele. Compre, 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 compre. Gritou ela. Acalme-se, disse Anthony calmamente, para não chamar a atenção. Papai, se você me ama, você vai comprar. Gritou a menina ainda mais alto. Maddie e ele queria dizer algo a ela, mas naquele momento olhou para cima e viu que uma garota havia saído de trás dos arbustos. Ela se parecia exatamente com sua ex-esposa Vitória. Agora ele se esqueceu de tudo no mundo, só se importava com quem ela era e de onde vinha. Espere, ele gritou, deixando a filha sentada no banco, e correu atrás da garota. O quê? Ela se virou para ele. Anthony parou, congelado no lugar. Isso não podia estar acontecendo. Sua Vitória estava em pé na frente dele. Maddie, que tinha acabado de ficar histérica, também estava olhando para ela, e ficou em silêncio. Vitória? Perguntou Anthony para a estranha. Não, Lucy, disse ela e sorriu. Isso não existe, disse Anthony a ela e ficou em silêncio. O que você quer dizer com isso? Ela olhou para o homem e a garota e não percebeu o que havia feito de errado para que eles corressem atrás dela. Desculpe-me, não me apresentei, meu nome é Anthony, ela estendeu a mão. Bem, a garota ainda estava confusa e olhou para este e para aquele. E nós vamos dar uma volta com você, se estiver sozinha e isso lhe agradar, ofereceu Anthony. Bem, tudo bem, Lucy deu de ombros e os acompanhou. Talvez se Anthony estivesse sozinho, ela teria pensado nele como algum tipo de maníaco ou algo assim, mas como ela estava com sua filhinha, esses pensamentos desapareceram imediatamente. Eles caminharam pelo parque e Maddie ficou em silêncio. Ela não disse uma palavra enquanto caminhavam. Anthony também não. Lucy também estava em silêncio porque não sabia o que estava acontecendo. Lucy, o que acha de trocarmos números de telefone e amanhã eu a levarei a um restaurante? Naquele momento, a filha puxou seu braço, quero dizer, nós a convidaremos para um restaurante. Sabe, é tudo tão repentino, eu estava andando no parque, decidi pegar um atalho e aqui está você com algumas ofertas, conhecidos. Isso nunca me aconteceu antes, ele sorriu. Há uma primeira vez para tudo, disse ele. Bem, anote o número para mim, ela ditou, e ele ficou encantado. Hoje eles levaram Lucy para casa, ou melhor, para o ponto de ônibus, quando ela estava indo para casa, e foram para a casa dela. Pai, por que a mamãe não nos reconheceu e disse que seu nome era Lucy? Ela perguntou ao pai. Maddie, não é assim que funciona. Se eu não tivesse enterrado sua mãe, poderia ter pensado que era realmente ela agora. Mas eu a vi deitada no caixão. Os médicos registraram a data e a hora de sua morte. Definitivamente não é ela, mas quem ela é, eu não posso explicar. Ela ficou quieta. Quando chegaram em casa, jantaram, lavaram-se e cada uma foi para seu quarto. Maddie tinha corrido tanto durante o dia que, assim que a cabeça dela bateu no travesseiro, ela adormeceu imediatamente. Anthony, por outro lado, não estava com sono, estava deitado com 1 milhão de pensamentos na cabeça. Em algum momento, ele pulou do sofá, correu para o telefone e discou o número de Selena Ivanovna. Ah, genro, eu saí ontem e você já estava com saudades, não é? Disse ela. Espere,
diga-me, você teve uma ou duas filhas? Perguntou ele. Você andou bebendo de novo? Ela fez uma contrapergunta. O que isso tem a ver com isso? Eu não estive bebendo, responda a ele. Você estava consciente quando deu à luz a Vitória? Ele perguntou estranhamente. Sim, eu estava, e nem sequer estava bêbada. Isso não tem nada a ver com isso, Anthony estava preocupado. O que isso tem a ver com alguma coisa? A mulher não entendia. Maddie e eu conhecemos uma garota no parque hoje que se parecia com Vitória. E ela tem quase a mesma idade, disse Anthony rapidamente. Como isso pode ter acontecido? É impossível, ela é igualzinha a ela. Já faz tanto tempo que as características dela desapareceram de sua memória e agora é apenas sua imaginação, disse a mulher a ele. Não, não sou só eu, Maddie me perguntou também, por que mamãe não nos reconhece, disse ela a Selena. Era estranho que a garota a reconhecesse como sua mãe, embora só a tivesse visto em fotos, ela poderia ter se enganado, sua sogra era cética. Então, você se lembra exatamente que estava consciente que teve apenas uma filha, não pode haver uma gêmea? Perguntou Anthony novamente. Anthony, se você me fizer essa pergunta de novo, terei que processá-lo e tirar Maddie de você novamente. Ela não tinha mais nada a dizer a ele e desligou o telefone. Ela voltou a se deitar no sofá e novamente sua mente se encheu de pensamentos diferentes. Além dos gêmeos, nada mais parecia se encaixar. Tudo bem, talvez houvesse a possibilidade de o pai ter traído Selena com alguma mulher e eles terem tido uma menina, uma filha, e ela se pareceria com Vitória. Mas então ela só se pareceria com ela, não com essa Lucy. Deus me ajude, disse Anthony em voz alta. Ele se levantou, serviu-se de um sedativo, bebeu e voltou para a cama. E, mais uma vez, sonhou com Vitória. Olá, ela disse. Estranhamente, eles ainda estavam no mesmo parque. Olá. Eles estavam um pouco distantes um do outro. Anthony, este é o seu destino. Ela disse algumas palavras para ele e começou a desaparecer. Era como se ela estivesse se afastando dele e ele quisesse alcançá-la, mas suas pernas estavam tão pesadas que ele não conseguia dar nem 3 passos. Vitória, espere, disse ele, como se estivesse sonhando. Ela olhou para trás, piscou para ele e mostrou-lhe a sala de aula, quando então simplesmente desapareceu. E novamente ele acordou no meio da noite. Que tipo de mensagens minha esposa me envia? Ele disse em voz alta, voltando para a escuridão. E novamente aqueles pensamentos sobre Lucy. Tudo bem, ele não tinha muito tempo para esperar por esta noite. Ele se levantou, foi até a cozinha, preparou um chá, sentou-se, bebeu e voltou para a cama. Mas como o sono não veio, Anthony não conseguiu dormir mais esta noite. Pensamentos diferentes estavam vagando em sua cabeça. Maddie acordou, hoje ela tinha que ir para o jardim de infância, seu pai tinha que ir trabalhar. Ele pegou a filha, se arrumou e foi para o trabalho. O dia passou rápido e, quando faltava meia hora para o fim do expediente, ele pegou o telefone e discou o número de Lucy. O homem estava com medo de que ela não atendesse, mas a garota atendeu no segundo toque. Olá, disse ela alegremente. Lucy, é o Anthony, nós o encontramos ontem no parque, eu estava com minha filha. Disse ela. Ah, sim, aquele homem estranho, ela riu. Sim, você pode me chamar de estranho ou o que for, mas eu gostei tanto de você que hoje não dormi a noite toda e pensei em você. Por um lado eu estava mentindo, mas por outro lado eu estava dizendo a verdade. E daí? Ela esperou para ver o que ele diria em seguida. Como eu disse ontem, quero levá-la para um encontro em um restaurante, ele foi direto ao assunto. Anthony, hoje é segunda-feira, alguém tem um encontro na segunda-feira? Perguntou ela. Não sei se alguém tem um encontro às segundas-feiras ou não, mas estou convidando você, e não apenas eu, mas também minha filha Maddie, que vou buscar na creche. E então, podemos buscá-lo onde você quiser. Ela ofereceu. Ok, me dê um tempo, vou voltar do trabalho, vou entrar em forma e depois ligo para você e digo onde me pegar, respondeu ela.
Concordo com tudo, ele ficou muito feliz por ela ter concordado. E assim, o tempo que ela havia pedido já havia passado, e agora Anthony estava dirigindo até o local onde Lucy havia escrito para ele. Eles estavam sentados em um restaurante. O homem se sentia louco. Era como se ele estivesse vendo de fora o que um dia sonhou. Que, aqui estava ela, sua amada Vitória e sua filha Maddie, em algum lugar sentadas assim em um café, ou de férias à beira-mar, ou em qualquer outro lugar. E agora era como se seus desejos tivessem se tornado realidade, embora isso nunca pudesse acontecer, porque Vitória havia partido. Anthony, você é tão calmo, disse Lucy a ele. É que tudo o que está acontecendo é tão estranho para mim, disse ele. O que é estranho? Ela era uma garota interessante. Maddie, você se importaria se Lucy e eu começássemos a namorar? Ele perguntou à filha, não à garota. Não, ela balançou a cabeça lentamente. Bem, você ouviu, minha filha não se importaria se você e eu voltássemos a ficar juntos. Sorriu Anthony. É muito injusto agir com uma garota que tem um filho. Respondeu ela. Bem, Lucy, você quer sair comigo no sábado? Ele apertou sua mão. Com você ou com você? Ela olhou para Maddie. Maddie, acho que você vai ficar em casa com a vovó e deixar o papai ir? Ele perguntou à filha. Claro, ela sorriu, depois passou os braços em volta do pescoço dele e beijou sua bochecha. Então, o que está acontecendo? Anthony olhou para Lucy. Bem, vejo que você é um homem bem-humorado e gosto de pessoas assim. É claro que vou sair com você, sorriu Lucy. Durante toda a semana, Anthony não conseguia se acalmar, só conseguia pensar em seu novo conhecido e no encontro de sábado. Todas as noites, antes de ir para a cama, ele olhava para a foto de Vitória e pedia que ela o perdoasse por isso. E ela aparecia para ele todas as noites em seus sonhos, sorrindo e mostrando-lhe classe. Anthony percebeu que sua esposa aprovava sua escolha, mas, ao mesmo tempo, percebeu que não havia escolhido Lucy, mas sua Vitória. Então, quando chegou a sexta-feira, Anthony ligou para a sogra, pedindo que ela viesse cuidar de Maddie no fim de semana. Ela não explicou nada, é claro, e avisou Maddie para não contar à avó. Quando Selena chegou, vestiu seu terno, mandou uma mensagem para Lucy avisando que viria buscá-la, saiu para o quintal, entrou no carro e foi embora. Oi, ele abriu as portas do carro para ela. Ela entrou no compartimento do passageiro e eles saíram dirigindo. Você age como se me conhecesse há 1 milhão de anos, disse Lucy. É que você se parece tanto com alguém que eu conheço, e é como se eu o conhecesse a vida inteira, disse ela com sinceridade, mas sem especificar. Estou vendo, ela sorriu. Eles se divertiram muito naquela noite. Primeiro foram ao cinema, depois passearam pelas ruas, foram a uma pequena cafeteria que ficava aberta 24 horas por dia. Anthony chegou em casa pela manhã. Nossa, que reunião você teve! Disse a sogra. Selena, não se preocupe, eu o levo amanhã, respondeu ela. Agora ele percebia que tudo havia tomado conta da mente de Lucy. Tudo o que ele conseguia pensar era nela, tudo o que ele conseguia falar era sobre ela, ele podia ver que Maddie também estava pedindo para ele ligar para ela, depois para visitá-la, depois para outra coisa. Anthony tinha muito medo de admitir para a garota que não gostava dela, mas de alguém com quem se parecia. Mas ele acreditava que, com mais alguns encontros com ela, ele se acostumaria com a sua indiferença e tudo mais. Eles se viam quase todo fim de semana agora, mas também podiam sair para um pequeno passeio noturno durante a semana. Maddie estava quase sempre ao seu lado, e ela também queria estar perto da mulher. Lucy, venha nos visitar hoje à noite, disse Anthony. Qual é o problema? Perguntou ela. Há muito tempo a moça havia se apaixonado perdidamente pelo jovem. Ele era tão educado, ele a elogiava, ele lhe dava flores. Ela nem sabia que homens como aquele existiam. Não, é que Maddie e eu queremos preparar um jantar para você entretê-la, disse ele alegremente. Tudo bem, ela concordou. Hoje, Anthony e sua filha estavam tendo uma noite muito especial.
Eles nunca haviam recebido ninguém em sua casa, exceto os avós. Agora eles estavam na cozinha. O homem estava cortando as batatas, Maddie estava colocando o molho. Depois, ele estava colocando a carne de frango de molho para prepará-la e as batatas no forno. Era como uma família, uma família. E então, em algum momento, a campainha tocou. Papai, posso abrir a porta? Perguntou Maddie. É claro que ele sabia que era Lucy. Ninguém mais sabia. A menina entrou no apartamento. Hoje eles não estavam na cozinha, mas na sala de estar, porque era quase feriado. E quando Lucy entrou, ela imediatamente quis ajudar a pôr a mesa. Não, hoje você é uma convidada, então venha para a sala, agora Maddie e eu vamos preparar tudo, disse Anthony. Lucy entrou no quarto, estava observando como tudo estava arrumado e, em algum momento, seus olhos se fixaram em um quadro que estava no criado mudo, com a foto virada para baixo. Ela se aproximou e a pegou. Naquele momento, Anthony entrou no quarto. Ele viu que Lucy estava atordoada. Desculpe-me, coloquei a foto no chão para que ninguém a visse, disse ele a ela. É a Vitória, ela se virou para ele. Sim, eu sei, disse ele, é minha esposa, a mãe de Maddie, que morreu há 5 anos. Naquele momento, ele parou de falar para recuperar o fôlego, porque quando se lembrava de sua esposa, nunca conseguia falar com calma. Agora eu entendo tudo, Lucy sorriu. Ela se sentou no sofá e apertou a foto de Vitória em seu peito. Você vai me contar sobre isso? Perguntou ela. Você tem vinho? Lucy se virou para ele. Ela foi até a cozinha, pegou a garrafa de vinho que havia preparado para esta noite, serviu-a em 2 taças e colocou-a sobre a mesa. Acho que a garota não deveria ouvir essa história ainda, perguntou ela, levando Maddie de volta ao quarto. Apenas Anthony se levantou do sofá, enquanto a garota sorria para ele, colocava as mãos para a frente, dizia que entendia tudo e voltava para seu quarto. A história é triste, você não quer se lembrar dela? Perguntou Anthony, por precaução. Agora eu entendo quando dizem que a Terra é redonda e tudo mais, disse Lucy a ele. Tudo bem, conte-me como foi, ela viu que a garota estava afinada. É triste, é engraçado, mas já que aconteceu, tenho que lhe contar, ela olhou para a foto de Vitória novamente e sorriu. Então vou ouvi-la com atenção, disse-lhe Anthony. Vitória e eu estudamos na mesma escola paralela. Você não faz ideia de como ela era bonita, sorriu Lucy. Você não tem ideia de como eu a imagino, disse Anthony a ela e a abraçou. Então, ela não olhava nos olhos, era mais fácil contar a história, todos os meninos da escola a amavam e todas as meninas tinham inveja de sua beleza, e ela não se dava conta de sua aparência. É mesmo? Perguntou Anthony. Não, nós já tínhamos terminado o ensino médio. Eu entrei no ensino médio e, no meu aniversário, meus pais decidiram me dar um presente e me levar para o mar. Fomos de carro. Meu pai estava muito animado, disse que pararíamos em todos os lugares, que tiraríamos fotos, mas minha mãe e eu não nos importamos com isso. Achamos que teríamos de ficar sentados por algumas noites. E então, em um determinado momento, estávamos quase nos aproximando de Krasnodar Krai, quando um grande carro apareceu do nada na estrada. Deve ter acontecido alguma coisa, porque ele entrou no lado oposto da estrada. Por mais que meu pai tentasse dirigir, ele não conseguiu, e houve um acidente terrível e Lucy parou de falar. Ela abaixou a cabeça e começou a chorar. Não precisa me contar se não quiser, Anthony interrompeu novamente. Sim, espere um pouco, se eu não lhe contar, você nunca saberá, Lucy soluçou novamente, e ele esperou que ela continuasse. Eu sinto muito. Ele levou o dedo aos lábios. Minha mãe e meu pai morreram instantaneamente, e eu estava espremida entre os assentos e o vidro, meu rosto estava todo cortado, eu estava uma bagunça. Não sei por quanto tempo fiquei inconsciente. Acordei no hospital com o rosto coberto de bandagens. Então o cirurgião me disse que, é claro, eles poderiam me costurar e me remodelar, mas eu pareceria um Frankenstein, e que, caso contrário, eu poderia ir para o exterior,
para uma clínica especializada em cirurgia plástica, e fazer o rosto que eu quisesse. Ele ergueu os olhos para ele, parou de falar e olhou para ver se ele entenderia ou não. Então você, e Anthony percebeu, e ficou muito surpreso com isso. Foi agora que ele pensou sobre isso. Mas, então, ele sorriu. Quem gostaria de fazer uma cara como a de seu parceiro? Sim, os médicos riram na época. Eles disseram que muitas pessoas enviam fotos de estrelas de cinema famosas, atores de teatro e outras pessoas, e eu, uma simples foto da minha colega de classe. E eis que ela sorriu. Anthony ficou feliz e começou a beijá-la. Ele queria fazer isso há muito tempo, mas não tinha se atrevido. E agora o homem percebeu que tudo estava pronto. No outro dia, ele foi a uma joalheria e comprou um anel. E agora ele queria pedir em casamento a garota mais amada e bonita do mundo. Você quer se casar comigo? Ele perguntou a ela. Como? Ela riu. De verdade, ele perguntou novamente. Mas se você me tomar por Vitória, então não, e se você me tomar por Lucy, então sim, ela respondeu. Gosto do seu caráter, gosto da sua maneira de agir e o fato de você se parecer com a Vitória é apenas um plus, um bônus, por assim dizer, ele disse a ela. Até alguns meses atrás, Anthony podia dizer com certeza que nunca, jamais, estaria com outra pessoa. Ele amava Vitória com um amor puro e jamais seria capaz de traí-la. Mas, agora, era difícil de acreditar. Mas ela estava com ele novamente. Ele percebeu que ela era Lucy, com uma personalidade completamente diferente e tudo mais. Mas sua esposa aprovou a escolha, então ele se decidiu. Hoje Lucy passou a noite em sua casa, não só porque Anthony a convidou, mas também porque Maddie a convidou, e ela não conseguiu mais resistir. Embora tenham dormido juntos, não fizeram nada, porque ele tinha medo de tocá-la, pois ela era como um vaso precioso para ele. E, pela manhã, ela acordou com a sensação mais agradável que nem todas as mulheres sentem. Mamãe, mamãe, acorde. Maddie acordou, entrou debaixo do cobertor ao lado de Lucy e a abraçou. Baby, olá, ela abriu os olhos e abraçou a menina também. Mamãe, onde você estava? Eu estava esperando por você, eu te amo muito. Maddie se agarrou a ela com mais força ainda. Naquele momento, Lucy realmente sentiu que a menina não gostava de sua aparência, mas de si mesma. Venha, vou fazer panquecas para você. Lucy pegou-a pela mão e a levou para a cozinha. Lá, elas começaram a preparar a massa, acrescentando farinha, ovos e leite na tigela, batendo tudo. Maddie estava sorrindo, estava feliz. Quando Anthony acordou, foi ao banheiro e entrou na cozinha. As meninas tinham preparado um prato inteiro de panquecas. Oh, estou com tanta fome! Disse ele em voz alta. Em seguida, ligou para a sogra e pediu que ela fosse até lá. Ela concordou. Ele a encontrou na estação de trem. Selena, ele começou a lhe contar quando ela entrou no carro. Desculpe-me? Ela sempre ficava com medo quando ele começava a falar daquele jeito. Estamos chegando à nossa casa agora, por favor, não desmaie. O que há lá dentro? Ela não entendeu. Você verá por si mesma, e ele não queria apressar as coisas. Chegaram, entraram no apartamento e quando a mãe viu Lucy, sim, ela viu que a semelhança não era perfeita, mas... Querida, Selena abraçou. Por favor, me perdoe, desculpou-se Lucy por ter roubado o olhar de sua filha. Não, não se desculpe, deixe-me amá-la por seu caráter, mas Zoika sabe que você é a mãe dela e agora eu virei todos os fins de semana para ver minha filha aqui. Ela chorou novamente. Então todos fizeram as malas e foram para o cemitério. Maddie voltou para falar com sua mãe, que estava lá, mas ela pensou que havia renascido e que tinha vindo vê-los novamente. Ela não falava mais dela no tempo passado, mas no tempo presente. Anthony agradeceu internamente a sua esposa, pois ela estava lhe mostrando em seus sonhos que aquele era o seu destino, e sua mãe, encolhida contra o monumento, apenas implorava por seu perdão. Vitória, perdoe-me, ele se levantou e olhou para a foto de Lucy. Eu prometo a você que cuidarei de Volodya e Zoya, nunca os abandonarei e farei de tudo para que sejam felizes.
Ela disse essas palavras em voz alta. Então, todos saíram do cemitério e sabiam que a filha, a esposa, a mãe e a amiga aprovavam tudo o que tinham acabado de dizer.